Hoje nós vamos ler a palavra em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Deus abençoe os irmãos visitantes. Deus abençoe os queridos, as irmãs. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? De manhã tivemos um culto, a igreja estava cheia, à tarde a igreja estava quase cheia, à noite não estamos em muitos, mas também não estamos em poucos, estamos na quantidade que Deus mandou para adorar o seu nome, amém? Eclesiastes 11, primeiro diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo as árvores para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma no ventre da que está grávida, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Pode sentar, irmãos e irmãs. Aleluia. Diminui um pouquinho mais, coisa bem pouquinha. Glória a Deus. Batam as palmas para Jesus. Aleluia. Irmão, lança teu pão sobre as águas. Essa fala saiu da boca do rei mais sábio que já existiu. Essa fala saiu da boca do rei Salomão. Amém? Aquele homem que Deus deu a ele sabedoria para entrar e sair, para discernir, para corrigir, para direcionar, para julgar. Foi um rei que julgou com justiça durante 40 anos. Ele é aquele rei que as duas mães dormiram na mesma cama e as crianças eram parecidas, e uma das mães matou a criança dormindo e deitou em cima sem querer. A criança amanheceu morta, e aquela mãe então troca o bebê antes da outra mãe acordar, e pega o bebê da outra mãe, né? E a mãe, quando desperta, vê o filho morto, mas ela vai cheirar e ela sabe que não é o filho dela. Ela diz: devolve meu filho. E a outra mãe diz: não, teu filho é esse. E agora aquela confusão toda foi até a presença de Salomão. Ninguém sabia que fim daria aquilo. Na época não tinha DNA, não tinha esse negócio. Não tinha como descobrir via exame médico. Salomão falou: então faz o seguinte, vem aqui as duas mães, traga a criança. Chamou 2 soldados, mandou virar com a criança com a cabeça para baixo. Salomão pegou a espada, falou: vou cortar a criança ao meio, e vou dar a metade para uma mulher, para uma mãe, e a metade para outra, e resolve o problema. A que não era a mãe verdadeira começou a dizer: faz isso, rei, é isso mesmo, divide a criança, nem para mim nem para ela. A que era a mãe verdadeira dobrou o joelho e implorou para o rei, dizendo: rei, não mate meu filho, entrega para ela, prefiro que ela cuide meu filho, mas eu não quero ver meu filho morto. Então o rei, com a sabedoria que Deus deu, pegou a criança e entregou para aquela mãe que implorava para não matar a criança. Sabedoria, diga glória a Deus. Salomão foi um homem coberto de sabedoria, a ponto de Deus dizer assim, nem antes de você teve alguém tão sábio, nem no momento que você estiver vivendo, e nem depois de você haverá um rei tão sábio como tu.
E esse fato que nós lemos acontece um dia de cheia, uma época de muitas cheias, e os rios transbordam, e na região baixa, onde os camponeses tinham que plantar o seu trigo na época certa, na data certa, para colher na data certa, porque existe plantio que, se não for na data certa, não adianta plantar. Eu me lembro que na lavoura meu pai começava a preparar as terras já depois de julho, final de julho, agosto, setembro, outubro, até novembro tinha que estar plantado, para começar a colheita janeiro, fevereiro, por aí, março, até abril tinha que estar colhido. Aquele tempo fazia uma colheita por ano, agora fazem duas, às vezes até três. Amém? Tecnologia avançada. Então, na época, tinha o tempo certo de plantar, tinha o tempo certo de semear. E tinha muitos camponeses que tinham suas propriedades na beira de um rio. E a história diz que a chuva desceu com muita força, as águas subiram, e na beira do rio, alguns quilômetros para a direita, alguns quilômetros para a esquerda, alagava no lugar que os camponeses tinham que lançar a semente e tinham que plantar. E eles esperavam que a água ia baixar. Quando eles menos esperavam, formava uma nuvem, mais chuva de novo, e as águas se mantiam, os rios se mantinham alagados. E foi passando da época de plantar, e os camponeses então foram até Salomão para pedir orientação, como que eles iriam proceder para se escapar dessa situação. E Salomão falou: pega aí o teu pão, lança o teu pão sobre as águas. Olha a sabedoria dele. Pega o trigo, a semente do trigo, aonde vocês iam semear, joga em cima das águas. As águas estavam paradas, em alguns lugares parado, joga em cima das águas. A semente do trigo, olha a sabedoria dele. A semente do trigo ia descer até o chão, ou às vezes, e ela ia inchar, e depois ela ia subir na superfície da água. E conforme a água ia baixando, então a semente, ao tocar na terra, ia germinar. Amém? Por isso ele disse: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Segundo a história, houve um direcionamento do rei para que houvesse um plantio coletivo e uma colheita coletiva, para que todos não perecessem. Mas teve aqueles que diziam: olha, mas a chuva está vindo, está indicando mais chuva, olha as nuvens, olha o vento de chuva, vamos esperar mais. E era a época de jogar a semente. Então o sábio Salomão disse: quem olhar para o vento não vai jogar a semente, quem olhar para as nuvens cheias não vai colher. O que nós podemos interpretar nessa palavra? Quem olhar para a dificuldade, para as afrontas, você não vai triunfar. Mas se você olhar para Cristo, Ele te exaltará. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Pode bater as palmas bem forte. Muitas das vezes a luta vem, o vento vem, e nós valorizamos o vento, valorizamos a nuvem, começamos a olhar para as nuvens cheias e dizer: olha, só indica problema. Parece que a gente ora e o problema continua, o rio continua cheio, as nuvens continuam carregadas, a meteorologia continua dizendo que vai chover. Diga glória a Deus. Meteorologia continua dizendo que vai chover. Diga glória a Deus. Mas se você não olhar para Cristo, você vai continuar valorizando a ameaça de chuvas. Diga glória a Deus. E então aqueles que creram, aqueles que acataram o conselho do rei, jogaram a sua semente, e eles colheram muito. Diga glória a Deus. Porque menos de 8, 10 dias antes da semente apodrecer, enquanto ela estava na fase fértil de germinar,
fechou-se as nuvens, cessou as águas, os rios baixaram e a semente tocou na terra, e houve uma safra, uma prosperidade muito grande. Diga glória a Deus. Talvez a tua sementinha esteja sobre as águas, não sabe aonde ela vai tocar o solo para fertilizar, mas o Senhor direcionará a sua semente, e este ano será um ano de grande colheita para a nossa vida. Se você crê, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Olha a sabedoria do rei. Ele disse: reparte com 7, e se for preciso até com 8, para ninguém perecer até que passe essa luta. O versículo de número 5 diz: assim como você não sabe como se forma um osso dentro da barriga da mulher grávida. Como que pode, irmão? Eu não sei quantos ossos a gente tem. Alguém sabe me dizer quantos ossos tem o esqueleto humano? Você sabe, Jaziel, mais ou menos? 600 por aí? Mais ou menos 600 ossos crescendo dentro da barriga da grávida. Veja só como Deus trabalha. Ele vai formar em 9 meses o crescimento dos ossos. Ele vai formar um osso fantástico chamado crânio, né? O crânio, e dentro do crânio ele vai formar um cérebro. Os médicos não conseguem dimensionar a grandeza que tem o cérebro do ser humano, a capacidade. Diga glória a Deus. ...206 ossos. O irmão pesquisou agora, me ajudou. Obrigado, irmão Jaziel. Obrigado, irmã Isabela. Diga glória a Deus. 206 ossos crescem em 9 meses. E nasce na medida que é do nascimento, com perfeição. E o Salomão diz: assim como você não sabe como isso acontece, você também não sabe o que Deus tem preparado para você. A geração, a criação humana, o crescimento do ser humano, até de um animalzinho, né? Foi Deus que criou. Imagina o crescimento no ventre, falando do ser humano, 9 meses, nasce, se não tiver nenhuma avaria, né? Infelizmente tem crianças que nascem com problema, mas se tudo corre bem, imagina Deus fazendo o olho fantástico. Não existe quem possa inventar um órgão tão maravilhoso como o olho, você poder enxergar, né? Enfim, tudo o que nós temos é perfeito, foi Deus que fez. Diga glória a Deus. Aleluia. E assim como nós não sabemos como cresce o osso, esses 206 ossos dentro da barriga de uma mulher grávida, nós não sabemos a obra que Deus pode fazer. Talvez você está aqui hoje dizendo: Deus, como será meu amanhã? Como será meu depois de amanhã? Deus está no comando, tratando de tudo, e você nem percebe. Ele está no comando, mudando tudo para te fazer feliz. Você vai sair daqui hoje, aleluia, com as bênçãos que você veio buscar, porque o Deus que eu estou servindo e pregando é o Deus que forma o osso dentro da barriga da mulher que está grávida. E o rei Salomão disse isso: vocês não sabem o que Deus pode fazer. Diga glória a Deus. Em meio à crise, em meio aos problemas, às vezes a pessoa vai falando: olha, está chegando, tem uma data chegando, tem uma lá, olha, o problema está se aproximando. Eu vou dizendo: fica tranquilo, eu não sei como que vai ser o fim daquilo. Às vezes está faltando poucas horas, e alguém diz: olha, está chegando. Eu digo: fica tranquilo,
Deus vai trabalhar, e de repente no último minuto Deus faz algo grande, e o nome do Senhor sempre é glorificado, porque Deus sabe o que faz. Aleluia. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Quem crê que Deus fará na tua vida, diga aleluia. Às vezes a gente quer entender como é que Deus vai fazer. Deus promete, a gente fica perguntando: Deus, como que vai ser? Irmão, eu nunca quis saber como é que Deus vai fazer. Quando Deus fala dentro de mim, já gera a minha bênção. E eu fico só esperando a oportunidade, porque eu sei que vai surgir a oportunidade, e é nessa oportunidade que está vindo o pacote de Deus ao meu encontro. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus tem uma promessa com esta igreja, Deus tem uma promessa com a minha vida, Deus tem uma promessa com a sua vida também. Descansa o teu coração, mesmo que você está passando pela época dos rios cheios, você até tem vontade de semear, mas as águas estão impedindo você plantar a sua semente. Fica tranquilo que este ano ainda as águas abaixam, e você vai fazer a sua safra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Teu trigo vai ser malhado com sucesso, tua eira vai ser cheia, o teu lagar vai estar cheio dos vinhos dos mostos. Recebe em nome de Jesus a bênção, em nome do Senhor nessa noite. O rabacassuri andalabaia, diga aleluia, diga glória a Deus. O segredo é não olhar para o problema. Irmãos, escute bem. Há pessoas que dizem assim: eu só trabalho dentro da lógica, eu só trabalho dentro da ciência, eu só trabalho dentro do possível. Essas pessoas, para mim, não passa de um porco que só olha para baixo. Sabe o que o porco faz? Não diz respeito à ciência. Ciência é ciência. Mas se eu sou do Evangelho, eu tenho que viver da fé, respeitando a ciência, mas crendo no impossível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A pessoa que quer viver só da lógica, que quer só fazer o que está dentro da lógica, ele só olha para baixo. Você tem que ser, a Bíblia diz que o justo vive da fé. Diga glória a Deus. Hoje à tarde tivemos um testemunho do irmão Sérgio. Há 4 anos atrás, ele falou que é 3, mas nós estamos aqui há 4 anos. Há mais de 4 anos, quando nós estávamos no mototáxi, ele estava com tumores no estômago. E o médico já ia começar a quimioterapia. Inclusive hoje o Gama vai clipar esse vídeo para mim, até a noite, até mais tarde, para me pôr na internet só esse trecho. Diga glória a Deus. Os médicos iam começar a sessão de quimioterapia, porque era um câncer no estômago. Uma irmã encontrou ele na rua, chamou ele para vir para a igreja, e ele foi revelado desse câncer no estômago, e o câncer desapareceu. Ele voltou a fazer endoscopia, e o médico falou: cadê os tumores? O que você fez com os tumores? Sumiram os tumores. E ele disse: Jesus me curou, aleluia, oh glória. A fé é isso daí, irmão. Não vamos viver pela lógica, não vamos crer na oração, vamos então para a quimioterapia. A quimioterapia tem membros da igreja que às vezes entram nessa luta e faz, quando Deus não opera. Mas 90% das pessoas que crêem são curadas. Diga a glória a Deus. E então eles cancelaram a quimioterapia, eles cancelaram a cirurgia, porque o câncer sumiu. Diga a glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.